É proibido proibir. É essa transparência de debate, de ideias, de furar as bolhas. O presidente Bolsonaro, eu ganhei uma ação dele. Agora, além de estar devendo auxílio, o Bolsonaro está devendo taxa. Eu amo os meus haters. Não vale a pena brincar com a liberdade de expressão. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. E hoje nós vamos ter uma conversa para quem ama a democracia, a liberdade de expressão. Começa mais um episódio de Caráter e Liderança. Da metade da população do mundo vive em países onde não há liberdade de expressão, onde há muito pouca liberdade de expressão. Nesse sentido, somos favorecidos de viver num país onde há liberdade de expressão. Mas essa liberdade vem sendo restringida em algum tempo para cá, depois dos governos populistas. E para falar de liberdade de expressão, nós temos dois convidados muito especiais. O jornalista Marcelo Tass e o comediante e ator Yuri Marçal, um dos maiores influenciadores hoje nas redes sociais. Me conta uma coisa, cara, esse negócio da liberdade de expressão, para um comediante, é uma coisa engraçada, porque eu sempre falo que o humor sempre foi um jeito de falar as verdades que a gente não conseguia falar de outro jeito. Você está conseguindo nesse mundo cada vez mais restrito de liberdade de expressão encontrar espaço para exercer o humor e aumentar a consciência do seu público? Gosto de começar dizendo que eu acho que não está restrito de liberdade de expressão, né? Muito pelo contrário, acho que a gente estava restrito, a gente não, porque eu não era vivo ainda, mas eu acho que o povo ficou restrito, sei lá, em épocas de ditadura e etc. Agora, a gente tem, na verdade, muito mais alcance com redes sociais e podendo estar falando de muito mais assuntos e de várias formas diferentes. Ô Marcelo, acabamos de ver aqui a censura, a utilização da Lei de Segurança Nacional, uma coisa totalmente obsoleta, cara, do tempo da ditadura, por exemplo, pegar o Felipe Neto e persegui-lo por ter chamado o presidente de genocida. Então, como você vê essa mistura, essa capilaridade rica que o Yuri está trazendo aqui, com esse mainstream sendo cada vez mais policiado pelo poder público? O mundo está mais complexo, né? Mas tem uma coisa que não muda. Não sei se vocês concordam comigo. Nós sempre temos que lutar pela liberdade de expressão, sabe? Em todas as épocas, sempre foi assim. O que acontece hoje, que é muito paradoxal e é difícil de entender, é isso que o Yuri já trouxe, quer dizer, na era de maior possibilidade de democracia na expressão, né? Nós encontramos pessoas que buscam intimidar comunicadores, jornalistas, com processos, né? Uma maneira muito canalha de fazer isso, especialmente sabendo que os políticos, eles têm imunidade parlamentar. O cara transforma a imunidade parlamentar como uma forma de falar os maiores absurdos possíveis, né? E perseguir aqueles que têm opinião própria. E por falar em opinião própria, o Yuri é um cara que vem crescendo muito nas redes aí, porque tem opiniões muito legais sobre vários temas e pensa fora da caixa e que faz todo mundo refletir as coisas sobre um outro ângulo, né, Yuri? Você acha que se não fosse as redes sociais, você ainda não teria voz para se expressar, para se manifestar, para colocar as suas ideias? Eu acho que eu teria muito mais dificuldade. Hoje eu digo que se não fosse as redes sociais, ou eu teria muito mais dificuldade, certamente, para tentar achar meios que não, sei lá, o palco, enfim, para alavancar isso com muito mais velocidade, ou talvez não tivesse mesmo, né? Teria que viver ali, ia ser aquele cara que ia trazer aquilo para sua própria realidade, ia pensar coisas, ia externalizar para família, para amigos, mesa de bar, trabalho, etc. Você até pouco tempo atrás teve que tirar até um vídeo do ar que você mesmo, né, pediu, você pediu desculpas, tirou, tal. Como é esse tipo de pressão? Ajuda, vamos dizer assim, a educar
o comediante, o formador de opinião, ou isso é apenas um sinal de alerta para os assuntos que a gente não deve tratar, ou é um sinal de que temos que tratar esse assunto de outra forma? Eu acho que é um alerta de que as pessoas elas vão receber o seu conteúdo, vão receber o seu produto de formas diferentes e você tem que saber lidar com isso. E aí cada um vai lidar com uma forma que eu não sou ninguém para julgar. Eu lido da forma que, se eu perceber de fato que eu errei, ok, me retrato, galera, foi mal, perdão, desculpa, tinha pensado por um outro lugar, não sabia que eu ia atingir dessa forma. Se, caso contrário, eu não percebi que eu errei, ou simplesmente cheguei à conclusão de que não, tá tudo bem, é isso aí, eu vou seguir e a gente vai aprender mais sobre o assunto para tratar sobre ele sempre de formas melhores, mais engraçadas e com mais responsabilidade. Eu acho que no final de tudo volta para sempre para a responsabilidade. Então a gente tem que ter a responsabilidade de saber filtrar isso e o outro lado também tem que ter a responsabilidade de saber que você está trabalhando e se você não gostou daquele conteúdo, você pode gostar do próximo, não tem problema nenhum. Ou você pode não acompanhar mais. Eu acho que isso volta de novo na liberdade de expressão e na democracia. Legal. Marcelo, você, toda vez que se manifesta politicamente, os teus haters te atacam. Como você encara essas ondas de críticas e haters, especificamente quando você se posiciona politicamente? Eu amo os meus haters. É isso que eu tenho para dizer. E isso não é uma ironia. O hater é alguém que pode te ensinar muita coisa. Eu tenho uma pastinha, viu, Yuri e Luiz Felipe? Eu tenho uma pastinha no meu computador que chama Amam Me Odiar. E é onde eu coloco os meus haters. É um spa, assim, que eles ficam lá guardados e tal. E tô falando sério. E eu vou lá, são mensagens que eu não respondo de imediato. Eu espero ali ele ficar marinando por uns 2 dias e tal. E depois eu vou ler. E você sabe que é muito legal você ler essas mensagens todas juntas, porque o cara tem um olhar muito... O hater é um cara para te odiar, ele tem que gostar demais de você, porque ele gasta um tempo da vida dele com você, entendeu? Ele acompanha tudo que você escreve. Então, não é verdade? Então você pode aprender com aquele cara. E o que ele está enraivecido, espumando, se você respirar fundo, você pode encontrar coisas que você pode melhorar. E aí tem uma coisa que eu adoro praticar, que é conversar com o hater. Quando você fala assim, Antônio, você me xingou de careca. Eu sou careca. Não, assim, você achou que isso era um xingamento, que eu ia ficar chateado, enfim. E geralmente quando você fala o nome do hater, só de você emitir o nome dele, cara, a situação muda. Eu não sei se você tem essa experiência, Yuri. A situação muda totalmente. O cara vira um ursinho carinhoso. Ele, porra, Taz, eu acho que você não entendeu. Eu falo, não entendi, me explique de novo, tal, né? Como é que é essa história? E muitas vezes, cara, inicia-se aí uma possibilidade de conversa. Eu fico muito mesmo indignado com o tempo que eu já perdi, os recursos com advogados e tudo mais, inclusive com ações que eu ganhei contra o presidente, por exemplo. O presidente Bolsonaro, eu ganhei uma ação dele, ele estava me processando, inclusive, né? O que é um absurdo. Aí é uma coisa de intimidação, foi na Camporal. É aquele processo para você ficar quieto. Isso é inadmissível, porque isso sim é tolimento de expressão. Liberdade de expressão! Deixa eu falar, filha da expressão! Eu ganhei o processo dele. Aliás, ele está me devendo R$2.000, até hoje ele não pagou. Recentemente ele perdeu um outro processo para Patrícia Campos Melo, né, jornalista, de quem ele ofendeu de uma maneira brutal publicamente. Então eu gostaria de ver essa situação mudando, sabe? Mas mudando lá na origem. Essas pessoas não podem usar recursos públicos para tentar calar, né? E mesmo da sua condição de blindados, para calar a opinião pública. Você tem toda a razão. E além de tudo, demora muito tempo o processo, que é outra desigualdade nisso. Você fica com aquele negócio, aquela faca no pescoço durante muito tempo, né?
Ô Yuri, como é que você lida com os seus haters? Eu achei legal o jeito do Marcelo Taz aqui. Ele criou uma relação com os haters. Como é que você encara os seus haters? Agora, só antes de responder, eu queria aproveitar que agora, além de estar devendo auxílio, o Bolsonaro está devendo o Taz também. Eu já queria levantar essa Tá devendo. O Bolsonaro 2 pague mil. o Taz. 2 mil. Vai. 2 mil. Tá me devendo. Um Taz vale 2 mil. A gente já criou uma nova moeda. 2 mil reais, o oficial da justiça precisa ir lá no Palácio da Alvorada. Ele tá sempre dando sopa lá, falando Exatamente. besteira lá. O pior é que você gastou 3 mil com Exatamente. advogado para receber 2 do Bolsonaro, pô. Mas é complicado. Eu lido. Sempre depende muito da situação, mas eu sempre acho, meio que parecido com o Taz, eu não chego a fazer uma pastinha, também não chego a responder, é muito difícil responder, mas eu sempre acho muito engraçado. Porque normalmente o hater, ele vai muito, por exemplo, na comédia, ele vai muito pelo título. Então, se você coloca um título meio clickbait, se você coloca um título que chama atenção, ou se uma outra pessoa colocou, pegar um trechinho do Marcelo Taz falando sobre democracia. E aí tá aqui, ó, Taz fala sobre democracia e coloca um clickbait ali. A pessoa já não lê ou não assiste, né, o que é pior, e já vai xingando o Taz. Então, normalmente, é muito vazio. Então é muito engraçado. Você fala assim, cara, você não se deu o trabalho de ver o vídeo, você não se deu o trabalho de ouvir o que eu estou falando, ou de ler o que eu escrevi, e só me atacou direto. Então eu uso muito para produzir conteúdo também, acabo levando para o palco, acabo levando para o stand-up, falo, gente, olha aqui que o hater tal aqui me falou, olha que engraçado isso. Aí começo a reagir com aquilo ali no ao vivo. Mas na maioria das vezes, obviamente, quando não passa o limite do crime de ódio, quando não vem um xingamento racista, ou para minha família, ou ameaça de vida mesmo, como já aconteceu, eu sempre acho muito engraçado. Eu acho que você está dando uma lição aqui, cara, para todo mundo que está assistindo, que ao invés de usar o hater para potencializar o seu ódio, você usa de uma forma construtiva, né? E eu acho que talvez essa seja a ponte que a gente precisa construir para diminuir a pressão, diminuir o radicalismo e tentar descobrir esse ponto de convergência, né? Parece que a gente está perdendo um tipo do mínimo denominador comum de entendimento, cara. Isso aqui, ó, é o mínimo que a gente pode se entender. Depois daqui a gente diverse, né? E como vocês veem isso, principalmente na questão agora política? Nós vamos entrar num ano eleitoral, 2022, né? Estamos tentando polarizar de novo os extremos, o centro está tentando ali criar uma candidatura alternativa para aglutinar. Como vocês veem, não só esse processo, mas vocês como comunicadores que vão ser cada vez mais cobrados para a posição política em 22? Só pergunta difícil, né, Tasso? Aí, Yuri, é um negócio difícil. Eu vou dizer uma coisa, o que a gente não pode fazer, eu sei, é ficar calado, né? Toda vez que eu me cansei do debate e falei, puta, quer saber, eu tô muito cansado, deixa isso daí. Toda vez que eu fiquei um tempo longe do debate, quando eu voltava, era mais difícil. E aí nós temos que também aprender uma coisa no nosso país. Não tem problema você discordar dos outros. Não tem problema, sabe? Não tem problema. Às vezes a temperatura subiu um pouco. É do jogo. Nós temos que nos acostumar com isso, sabe? Aqui no Brasil, às vezes, a gente fica muito ofendido, né? Ofendido mortalmente, porque alguém falou alguma coisa e aí parte logo para o cancelamento. Aí fica se debatendo um assunto que não tem nenhuma importância durante semanas e tal. A gente tem que se acostumar com isso, sabe? Se acostumar não com ser agredido gratuitamente, não isso, mas se acostumar com o debate. A democracia brasileira tem que amadurecer nesse sentido, sabe? Yuri, e essa questão política sempre é uma casca de banana para pessoas influenciadoras como você, porque todo mundo quer saber o que você pensa, a sua opinião, quer falar que agora se apoia um candidato A ou candidato B, e sempre cria um certo constrangimento. Mas o que o Tasso está falando aqui é que não importa, cara, tem que se manifestar, tem que se colocar, porque afinal de contas é o Brasil, é a democracia, é o nosso futuro. Como você encara essas questões políticas? Cara, é muito real, eu concordo com o que o Taz está trazendo, mas eu queria só abrir um parênteses aqui que não chega nem a ser um contraponto ao que ele está dizendo, que eu acho que ele vai concordar também.
Mas é discorde de importante. mim, discorde de mim, discorde. Não, eu concordo, eu só quero pegar o gancho do que você disse para trazer uma coisa Por que eu acho favor. interessante também, que quando a gente não souber, é normal a gente falar, eu não sei. Eu não vou falar sobre isso porque eu não conheço ainda, não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, porque na rede social, e você deve passar muito por isso, às vezes você se abstém de dar opinião ou de falar sobre algo que está muito em alta, por mais importante que aquele assunto Isso. seja, É, porque você não sabe. Muitas vezes o que acontece, eu falo, gente, eu é, não sei. Eu não vi, eu não estou acompanhando, eu não estudei sobre isso, então eu quero ter a responsabilidade de não falar para não poder falar uma besteira aqui. E, poxa, querendo ou não, a gente influencia muita gente, né? Então é muito importante, a gente está muito agora nessas eleições aí, muito antenado para, de novo, não cair em fake news, para saber votar com essa consciência. Todo ano a gente fala isso, mas depois desse boom todo, dessas coisas que aconteceram em 2018, isso se tornou crucial, assim, né? Vital. Então, a gente não saber também poder falar, olha, eu não sei, eu não faço ideia de como isso funciona, eu vou pesquisar, obviamente, como cidadão, eu tenho que saber, mas nesse momento, nesse dia, agora, eu não tô sabendo. Então, para 2022, eu acho que a coisa mais importante, uma das coisas, né, mais importantes para as eleições é essa transparência de debate, de ideias, de furar as bolhas, que eu acho muito importante. Eu não sei se o Taz faz isso, eu acredito que sim, como jornalista, mas eu acho muito importante também a gente acompanhar pessoas que a gente não concorda, políticos que a gente não concorda, que a gente discorda, para a gente estar bebendo dessa fonte também, entendendo como o outro lado está pensando, entender como o outro lado funciona, aprendendo possivelmente também. E, enfim, acho que mais ou menos isso. Muito legal. Agora, e é legal isso que o Yuri falou, desculpa, Pode Felipe, falar, pode falar. Porque quando às vezes a pessoa não quer falar de um assunto, como ele disse agora, ela é acusada de se omitir. Como se o silêncio significasse que ela concorde ou discorde daquele assunto. É um negócio de uma doença mental gravíssima. Entendeu? É uma coisa que não faz nenhum sentido. Outra coisa que eu acho muito complicada, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais carinhosa, é uma coisa assertiva que existe, às vezes, em alguns influenciadores que querem determinar o debate. Né? Recentemente, um deles, eu acho que foi até o próprio Felipe Neto, falou assim, olha, ninguém pode fazer humor. O momento não é para humor. Como assim? Como assim? Não, muitos mortos, não podemos falar de humor, ninguém pode estar. Quem estiver rindo, não sei o quê. Eu falo, cara, será que é um cara querendo dizer que nós, o que podemos ou não podemos fazer? Ou seja, mesmo um cara que eu respeito como ele, aliás, ele parece que está abrindo uma frente agora de debate sobre fake news, o que eu acho louvável, mas existe um ímpeto de um pequeno ditador até dentro das pessoas esclarecidas, cara. Não, agora não pode fazer humor. Como assim não pode? É proibido proibir. Isso é Caetano Veloso, 1960. Entendeu? É proibido proibir. Não tem essa. Entendeu? Vocês são geniais, viu? Muito obrigado pela participação aqui no programa. Adorei, pô, papo maravilhoso. E eu agradeço muito, Prazerzão. Yuri. E você, Marcelo, muito legal, Obrigado. cara. Parabéns vocês dois, cara. Valeu. Abração forte para vocês. É incrível como que a arte ensina a política. Hoje nós temos duas pessoas do mundo da comunicação conversando conosco, Marcelo Tassi e Yuri Marçal, que dão verdadeiras lições para a política brasileira. Primeiro, a questão da tolerância. Precisamos sim conviver com aqueles que discordam de nós e não tratá-los como um inimigo, um adversário a ser abatido, mas alguém para aprendermos. Outra lição importante dessa nossa conversa de hoje é que se estamos no jogo da discussão, do debate, é preciso aguentar crítica. Como eu disse, tomar alguns tomates na cabeça. Faz parte do jogo, isso não é ofensa. Mas o mais importante é que o Brasil não pode deixar a liberdade de expressão continuar se degenerando. Do governo Lula ao governo Dilma, já começou a história do controle social da imprensa, que não é nada mais do que uma forma
de restringir e cercear a liberdade de expressão. E agora, no governo Bolsonaro, acirrou ainda mais o constrangimento em torno de jornalistas, veículos que são críticos ao presidente da República, utilizando inclusive o governo federal um mecanismo de uma lei da época da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, para perseguir aqueles que criticam o governo. Esse é um mau caminho. E o mau caminho da queda da liberdade de expressão mostra também o mau caminho que a nossa democracia está indo. A nossa democracia começa a ser fragilizada pela intolerância, pela polarização, pela incapacidade de ouvir o outro. Temos de resgatar o senso de civilidade, tolerância, respeito para combater o bom combate. E só há bom combate onde há liberdade de expressão. Só há progresso, crescimento econômico, liberdade científica, inovação onde há liberdade de expressão. A troca de ideias continua sendo o maior motor do desenvolvimento e da solidez da democracia.